Imagine acordar todos os dias sentindo que algo essencial está faltando. Você cumpre suas obrigações, busca novas conquistas, sorri para as pessoas, mas no silêncio da sua mente, uma sensação incômoda permanece, inominável e persistente. Esse é o vazio interior, um sentimento sutil, mas devastador, que se infiltra nas camadas mais profundas do nosso ser. Segundo o médico e escritor Gabor Maté, o vazio interior é a expressão da desconexão de si mesmo. Não é causado pela falta de coisas externas como sucesso, amor ou reconhecimento, mas pela ausência de contato com nossa própria essência. Ele é o eco de partes nossas que abandonamos, rejeitamos ou escondemos, muitas vezes para sermos aceitos por outros. Desde a infância, somos condicionados a nos afastar do que sentimos genuinamente. Em ambientes familiares onde emoções são vistas como fraqueza, onde o amor é condicionado ao comportamento aceitável, aprendemos a silenciar nossa tristeza, esconder nossa raiva, reprimir nossos medos. E ao fazer isso, vamos nos perdendo. Vazio é como uma casa abandonada. No começo éramos lar de nós mesmos, inteiros, presentes, vivos, mas aos poucos, conforme nos moldamos às expectativas externas, deixamos essa casa vazia. No lugar da presença autêntica, surgem máscaras sociais, performances emocionais, papéis que assumimos para sobreviver emocionalmente. Esse fenômeno é doloroso, mas tão comum que passa despercebido. Crescemos acreditando que é normal se sentir vazio, inquieto, eternamente insatisfeito. A cultura moderna reforça isso, oferecendo distrações constantes, consumo, status, aparências. Mas, como diz Gabor Maté, o buraco que sentimos dentro de nós não pode ser preenchido por nada que venha de fora. Reconhecer o vazio exige coragem, exige parar de fugir, deixar de preencher todos os silêncios com barulho, todos os momentos de desconforto com alguma distração. Quando ousamos sentar no silêncio e ouvir o que existe lá dentro, descobrimos uma tristeza profunda, uma dor antiga, uma saudade de nós mesmos. Mas por que é tão difícil olhar para isso? Porque encarar o vazio é como olhar para um espelho, que reflete não quem queremos ser, mas quem nos tornamos em nossa tentativa de sobreviver. E isso pode ser esmagador. Muitas pessoas passam a vida toda tentando evitar essa visão. Trabalham incansavelmente, mergulham em relacionamentos tóxicos, buscam validação incessante, viciam-se em prazeres momentâneos, tudo para não ter que sentir. Mas o vazio não some. Ele apenas sussurra, paciente, esperando ser ouvido. No fundo, todos carregamos uma memória emocional do que é estar inteiros. Essa memória é a saudade que sentimos e que nos impulsiona a buscar, ainda que inconscientemente, a nossa verdadeira casa interior. Neste vídeo, convidamos você para uma jornada diferente. Uma jornada não de fuga, mas de retorno. Não de conquista externa, mas de reconquista interna. Vamos juntos explorar as raízes do vazio interior e descobrir como podemos começar a curá-lo, passo a passo, com compaixão e coragem. Prepare-se para olhar para dentro como nunca antes, porque é nesse olhar que começa a verdadeira transformação. O vazio interior não é um acidente. Não surge do nada, nem é um defeito de personalidade. Ele é o resultado previsível de experiências precoces, de desconexão emocional, muitas vezes ocorrendo ainda na infância, um período onde somos mais vulneráveis e impressionáveis. Gabor Maté explica que nos primeiros anos de vida, a necessidade mais fundamental de uma criança não é apenas comida, abrigo ou proteção física, mas conexão emocional. O cérebro de um bebê literalmente se molda através das interações afetivas. Quando essas interações são inconsistentes, frias ou condicionais, algo dentro da criança começa a se fragmentar. Uma criança que sente que precisa reprimir suas lágrimas para ser aceita, que precisa esconder sua raiva para não ser rejeitada, que aprende que só será amada se for boazinha, quieta, obediente. Essa criança vai se afastando de seu eu verdadeiro para sobreviver emocionalmente. Cada pequena traição contra si mesma,
para obter amor ou aprovação, cava um pouco mais o buraco dentro de seu ser. Mas nem sempre esses traumas são evidentes. Não estamos falando apenas de abusos severos ou negligência extrema. Muitas vezes, são ausências sutis. Um pai emocionalmente indisponível, uma mãe sobrecarregada e ansiosa, uma família focada apenas em performance e resultados. Essas experiências moldam a percepção que temos de nós mesmos. Eu não sou suficiente como sou. Minhas emoções são perigosas. Meu verdadeiro eu é inaceitável. Com o tempo, essas crenças inconscientes se tornam a lente pela qual enxergamos o mundo. E o vazio interior cresce, alimentado pela desconexão crônica de quem realmente somos. Na vida adulta, essa ferida não desaparece. Ela apenas se manifesta de outras formas. Dificuldade em estabelecer intimidade real, sensação constante de inadequação, medo de rejeição, busca incessante por validação externa. Vivemos tentando ser amados, mas temendo, ao mesmo tempo, que se alguém visse quem realmente somos, nos abandonaria. Gabor Maté destaca que a raiz do vazio está no abandono emocional. Não um abandono físico, mas o abandono das emoções autênticas, das necessidades legítimas, dos desejos genuínos. Aprendemos a ignorar nossa própria alma para sermos aceitos, e esse preço é alto demais. Outro aspecto crucial é entender que esses padrões não são culpa nossa. Eles são heranças emocionais, transmitidas de geração em geração. Pais emocionalmente indisponíveis, por exemplo, também foram, em sua maioria, crianças emocionalmente feridas. Romper esse ciclo exige consciência e compaixão, não culpa. É doloroso admitir que nossas primeiras necessidades emocionais não foram plenamente atendidas, mas essa dor é também o portal para a cura. Ao reconhecermos nossas feridas, podemos começar a cuidar delas. Podemos oferecer a nós mesmos o amor incondicional que tanto procuramos. O vazio interior, portanto, não é uma sentença de sofrimento perpétuo. É um chamado à reconexão, um convite para voltarmos àquela criança interior e dizer: eu te vejo, eu te aceito, você não está sozinho. Nos próximos blocos, vamos explorar como esse vazio se manifesta na vida adulta e como podemos começar de forma prática e compassiva a preenchê-lo, não com coisas externas, mas com a nossa própria presença. Como o vazio se manifesta no dia a dia, 5.000 caracteres, o vazio interior não grita, ele sussurra. Ele se infiltra silenciosamente nos momentos mais comuns da vida, mascarado de cansaço, tédio, ansiedade, insatisfação. Poucos percebem sua presença diretamente, mas todos, em algum momento, sentem seus efeitos. Uma das formas mais comuns pelas quais o vazio se manifesta é através da busca incessante por distrações. Celulares, redes sociais, televisão, compras compulsivas, comida, álcool, jogos, qualquer coisa que possa manter a mente ocupada, para não ter que encarar o desconforto interno. Observe, por exemplo, como é difícil para muitas pessoas simplesmente sentar-se em silêncio, sem estímulos. O desconforto quase imediato revela o que Gabor Maté chama de fuga do eu. Não fugimos do tédio, fugimos do que o tédio expõe. A ausência de nós mesmos. Outro sintoma frequente é a ansiedade crônica. Um estado constante de agitação, como se estivéssemos sempre atrasados, devendo algo, prestes a falhar. Essa ansiedade é o eco do medo infantil de não sermos aceitos, de não sermos bons o bastante, de sermos abandonados se mostrarmos quem realmente somos. Relacionamentos também são profundamente afetados. Pessoas com vazio interior tendem a oscilar entre dois extremos, dependência emocional e isolamento afetivo. No primeiro caso, buscam desesperadamente alguém que complete seu ser. No segundo, evitam intimidade verdadeira por medo de se machucar novamente. Ambas as estratégias têm a mesma raiz, a ferida de desconexão. E nenhuma delas traz alívio duradouro, porque nenhuma outra pessoa pode preencher um espaço que é exclusivamente nosso para habitar. O perfeccionismo
é outro disfarce sofisticado do vazio. Tentamos ser impecáveis em tudo, no trabalho, na aparência, nos relacionamentos, na esperança inconsciente de merecer amor e aprovação. Mas a perfeição é uma ilusão cruel. Quanto mais a buscamos, mais longe nos sentimos de nós mesmos. Sentimentos de apatia, depressão leve, procrastinação crônica e sensação de estar apenas sobrevivendo também são expressões do vazio. A vida perde cor, propósito, paixão, como se estivéssemos desconectados da própria força vital que nos anima. É fundamental entender que esses sintomas não são defeitos de caráter, são tentativas de sobrevivência, são adaptações inteligentes que desenvolvemos para lidar com a dor da desconexão. Reconhecer isso nos permite trocar a autocrítica por compaixão e abrir caminho para uma cura verdadeira. Quando começamos a perceber os pequenos momentos em que fugimos de nós mesmos, damos o primeiro passo para quebrar o ciclo. Cada vez que escolhemos ficar presentes com nossos sentimentos, por mais desconfortáveis que sejam, começamos a preencher o vazio não com distrações, mas com a nossa própria presença. No próximo bloco, vamos explorar como iniciar, de maneira prática e realista, o processo de cura do vazio interior, segundo a visão de Gabor Maté. Prepare-se para descobrir ferramentas poderosas de reconexão emocional e espiritual. Curar o vazio interior é uma das tarefas mais desafiadoras e também mais sublimes que um ser humano pode empreender. Requer não força bruta, mas coragem gentil. Não esforço cego, mas entrega consciente. Gabor Maté nos ensina que o primeiro passo rumo à cura é aceitar o vazio sem julgamento. Em vez de resistir, em vez de tentar preencher imediatamente com algo, devemos nos sentar com ele, escutá-lo, conhecê-lo. Essa atitude de presença transforma o que antes parecia um monstro aterrorizante em uma criança assustada, clamando por acolhimento. O vazio é a nossa própria dor não reconhecida. E como toda dor, ele pede atenção, cuidado, amor. Aceitar o vazio não é resignar-se à tristeza eterna. Pelo contrário, é abrir o caminho para que a verdadeira cura aconteça. É dizer para nós mesmos: você não precisa ser diferente. Você é suficiente como é. Além da aceitação, a reconexão emocional é essencial. Muitas vezes, o vazio é mantido vivo por emoções reprimidas, que nunca foram devidamente expressas. Raivas contidas, tristezas silenciadas, medos ignorados. Liberar essas emoções, com segurança e apoio, permite que a energia vital volte a fluir. Terapias baseadas em trauma, como EMDR, dessensibilização e reprocessamento por movimento ocular, Somatic Experiencing, experiência somática, e abordagens baseadas em mindfulness são ferramentas poderosas para esse processo. Elas ajudam a acessar camadas profundas da psique, onde a dor foi encapsulada, e permitem a sua integração de forma segura. Outro elemento crucial da cura é desenvolver uma prática diária de auto-amor e autocuidado, não como um luxo, mas como uma necessidade vital. Pequenos rituais diários, escrever sobre seus sentimentos, meditar em silêncio, caminhar na natureza, praticar gratidão, são atos de reconexão que lentamente restauram nossa presença interna. A construção de uma rede de apoio seguro também é fundamental. Humanos são seres sociais. Precisamos de testemunhas empáticas para nossa dor. Grupos de apoio, terapia, amizades conscientes podem oferecer esse solo fértil para o florescimento da nossa cura. Mas, acima de tudo, o processo exige paciência e compaixão consigo mesmo. Haverá dias em que parecerá que nada mudou. Haverá recaídas, dúvidas, cansaço. E está tudo bem. Cada respiração consciente, cada escolha de permanecer presente em vez de fugir, é uma vitória silenciosa contra décadas de condicionamento. A verdadeira cura do vazio interior não é rápida, mas é real. Não é glamurosa, mas é transformadora. Não é sobre se tornar alguém novo, mas sobre lembrar quem você sempre foi. Nos próximos blocos,
vamos explorar os desafios inevitáveis desse caminho e como podemos superá-los sem nos perder novamente. Os desafios do processo de cura. Por mais nobre e necessário que seja o caminho da cura, ele não é linear. É repleto de armadilhas, resistências internas e momentos de profunda dor. Entender esses desafios nos prepara para enfrentá-los com sabedoria, sem desistir nas primeiras dificuldades. O primeiro grande desafio é o anseio por resultados imediatos. Em um mundo acostumado a soluções rápidas, esperamos que a cura também seja instantânea. Mas as feridas do vazio interior foram construídas ao longo de anos, às vezes décadas, e demandam tempo para serem verdadeiramente integradas. Outro obstáculo é a resistência interna. Partes de nós, condicionadas pela dor, temem a mudança. Preferem a segurança do sofrimento conhecido à incerteza da transformação. Essa resistência pode se manifestar como procrastinação, sabotagem, desânimo súbito ou até mesmo como crises de ansiedade quando nos aproximamos demais da nossa verdade interior. Gabor Maté ensina que essa resistência não é inimiga. Ela é uma parte de nós tentando nos proteger da dor. Em vez de lutar contra ela, devemos dialogar com ela, acolhê-la, entender suas motivações. Apenas assim ela pode se dissolver. A solidão do processo também é um fator desafiador. Muitas vezes, a jornada de cura nos distancia de antigos círculos sociais, padrões de comportamento e até familiares. A dor de se sentir incompreendido pode ser intensa, mas é também um convite para encontrar novos espaços, novas conexões, baseadas na autenticidade. O desânimo é outro companheiro frequente. Às vezes, mesmo após muito trabalho interno, podemos ser invadidos por sentimentos de desesperança. Esses momentos são testes da nossa resiliência. Não são sinais de fracasso, mas de que estamos tocando camadas profundas da nossa psique. O processo de cura exige também a renúncia ao controle. Não podemos forçar a cura, nem predizer seus ritmos. Precisamos confiar no fluxo da vida, na sabedoria do nosso próprio corpo e coração. Manter práticas de autocuidado, buscar apoio terapêutico, cultivar a espiritualidade e manter viva a chama da esperança são maneiras de atravessar esses desafios sem sucumbir. A jornada de cura do vazio é árdua, mas cada passo nela nos aproxima mais da liberdade interior que tanto ansiamos. No próximo e último bloco, vamos construir uma conclusão poderosa, uma reflexão final sobre a beleza e a importância dessa travessia. Conclusão impactante. A volta para si mesmo, 5.000 caracteres. Curar o vazio interior não é um destino, é um caminho, um processo contínuo de retorno a si mesmo, de reconquista da própria alma, de reocupação amorosa do espaço interno que um dia foi abandonado. A verdadeira transformação não acontece em grandes eventos dramáticos, mas nos pequenos momentos silenciosos. O instante em que escolhemos respirar em vez de fugir, o minuto em que nos permitimos sentir em vez de nos entorpecer, a decisão de nos tratarmos com gentileza em vez de autocrítica. A moral desta história é profunda. Não existe nada quebrado em você. O que existe são feridas, feridas legítimas, compreensíveis, curáveis, e cada passo de autocuidado, de autocompaixão, de coragem para olhar para dentro, é um remendo dourado nesse tecido, rasgado da alma. Gabor Maté nos lembra que a cura não é voltar a ser quem éramos antes da dor, é se tornar quem somos agora, com toda a sabedoria que a dor nos trouxe. É integrar, abraçar, iluminar. A volta para si mesmo é a mais bela jornada que podemos fazer nesta vida. Porque ao nos reconectarmos conosco, reconectamos também nossa capacidade de amar, de criar, de viver plenamente. Nos tornamos faróis, não porque nossa vida seja perfeita, mas porque aceitamos nossa imperfeição com amor. Que você, ao terminar este vídeo, sinta não apenas esperança, mas inspiração. Que entenda que o vazio que você sente não é seu inimigo, é um chamado da sua alma para que você volte para casa e que você saiba, mesmo nos dias mais escuros,
Mesmo nos momentos de maior desespero, você nunca esteve, nem estará, realmente, sozinho. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.